Então, posso fazer. Oh, faz favor, Ronaldo. Posso fazer. Querido Mestre Jesus, queridos mentores, agradecemos mais essa oportunidade de estarmos aqui nesse passo a passo, em melhorar nossos conhecimentos, para melhorar nossa evolução espiritual. E humildemente pedimos que ajude nosso professor a melhorar essa gripe, que lhe dê muita saúde e que assim seja. Viva Jesus! Viva Jesus! Boa noite, Elaine. Eu só queria ver um tal professor aí, cara. Também tá ruim, é? Tá gripado também? Eu quis aproveitar e dar uma badalada, né? Não, cara. Eu já não gosto quando o Ricardo fica lá, ele coloca assim, aula de hoje. Dessa... Não, cara, eu estudo, cara, estudo. Aí tá bom, mas... Gente, eu coloquei só esse capítulo separado, porque ele tem bastante coisas interessantes, como eu sempre gosto de falar, entre linhas. E é isso que a gente tem que estudar nos livros, né? São as entrelinhas. Somente esses livros que vêm lá do além, né? Somente através do doutor Inácio. Até, vamos lá. Quando ele diz o seguinte: antes, ao ficar sozinho, antes que efetuasse nova leitura dinâmica sobre o livro Nosso Lar. Ou seja, lá a gente continua estudando e desvendando muita coisa desse livro. Tem um livro que eu recomendo, quem gostaria de destrinchar bastante esse livro aí, ele chama assim, Decifrando o Nosso Lar, Estudando o Nosso Lar, é do próprio doutor Inácio. Então ele fala, ele vai pegando esse livro e fala, olha, aqui coisa está passando batido, mas ele quer dizer isso, olha aqui, olha a informação que está vindo aqui. Aí você olha ali realmente, porque a gente às vezes, ainda mais quando é as obras do André Luiz, que ela é meia romanceada, né? Você acaba passando batido direto, mas é importante. E a gente vai fazer a mesma coisa nesse livro agora, Eu Deste Outro Lado da Vida, né? Primeiro ponto, né? Ele está lendo lá o livro, aí ele decidiu tomar uma chuveirada, tomar banho, no que ele chama lá a casa de banho, né? Que os portugueses denominavam lá na época do nosso lar, do início do nosso lar. Despedi-me rapidamente, cuidei da higiene do corpo espiritual. Mais uma vez, reforçando aqui que o perispírito é corpo físico, mais sutil, né? Fala que, embora o ambiente estava climatizado, o dia foi estafante e transpirava bastante. Opa, nós estamos falando de ar-condicionado, nós estamos falando de transpiração, dia quente, chuveirada, né? E mais à frente ainda vai falar que ele vai ficar despido da cintura para cima. Não sei se foi a série, mas esse cara, o cara estava sem camisa, andando sem camisa. Pô, né? Mas é gente como a gente, os espíritos. Como o obsessor é gente como a gente, todos eles são gente como a gente, entendeu? Eu já não ando despido, né? Mas mas ele colocou uma bermuda, né? Tava de bermudinha. Não, ele falou despido da cintura para cima. Sim. Então, você vê uma coisa, isso é bom para a gente entender como que é a vivência lá dos espíritos. Nós, o pessoal estava pensando já que é nas túnicas longas, né? Todo de branco. Não é bem assim não, né? Ainda ele diz que foi até o refrigerador e pegou algumas frutas para comer, né? Uma rápida refeição que seria o seu jantar. Outro ponto, fala da alimentação, que nós já estudamos, né, de outras vezes, e é verdade. Só que a gente não fala onde estavam essas frutas. A gente falava de alimentação no refrigerador. Sem dúvida, você fala, precisava aquecer, ele ia usar o quê? Um micro-ondas, entendeu? Então, é bom a gente parar para pensar que o outro lado, ele continua ativo. Não é que ele está copiando aqui o que nós temos, ao contrário, tudo que nós temos aqui vem de lá primeiro, certo? Diga, Érica. Está sem som.
Não. Não. Então depois eu... Mas tá bem baixinho. Mas tudo bem. Alguém quer... Beth Costa, pode falar, Beth. Porque quando ele fala de geladeira, climatização, né? É isso. Então tem uma energia para mover tudo isso, né? Como é que é isso, né? Tá vendo? Você já foi um pouquinho mais longe. Realmente. Não basta você instalar o dedo, né? E as coisas aparecem. Tem que ter, até porque eles se locomovem, eles utilizam dos mesmos meios que nós utilizamos aqui também. Ou seja, nós utilizamos os meios deles, só que eles estão mais avançados, né? Ok? Aí ele começa a falar sobre o livro que para muitos ainda encarnados, eles acham que essa é uma obra de ficção, né? Que ainda não compreenderam ainda o esforço que o André Luiz fez para passar para nós e transmitir para as informações tão necessárias e importantes para a gente entender como que é o plano da vida além da morte, ok? E ele fala que esse livro aí não foi o precursor, né? Não, teve outros livros precursores, como Arcanos Celestes, esse eu não conheço, não li, e A Vida Além do Véu, eu li esse livro, de Vale Owen. Esse aqui é um livro, ele não é espírita, viu? Espiritualista, ele é um médico, americano, que fazia aqueles... como que fala? Meu Deus, vidas... como que é ele... desculpa, hoje vocês vão ter que dar um pouco de paciência aí por causa do... Regressão? Regressão, isso, obrigado. Regressão, que ele fazia, tá? Ok? Aí ele fala uma coisa que é verdade, né? Que precisamos mais do espiritismo e do espiritualismo, mas mais ainda da espiritualidade. Né? Aí um ponto que eu achei interessante aqui, que ele fala que em 1943 o nosso lar ele contava com cerca de 1 milhão de habitantes. Olha só, em 1943. Eu já fiz um levantamento, já falei da outra vez, que Campinas, na época, tinha 120 mil habitantes. Lá já tinha 1 milhão de habitantes. Né? Aí ele fala que seria, grosso modo, que me parece uma cidade das dimensões de Campinas, no estado de São Paulo, com um pouco menos de habitantes. A dimensão. Olha o tamanho que é lá a cidade de Nosso Lar, né? E ele fala que nessa cidade, Nosso Lar, caberia 3 cidades de Uberaba. Ele sempre está fazendo esse levantamento, essa avaliação em dias atuais. Ou seja, pelo que ele escreveu, esse livro aqui, nós estamos falando de 9 anos atrás, certo? E hoje, na segunda década do 3º milênio, a cidade demograficamente explodiu. Deve contar hoje bem mais de 10 milhões de habitantes. Nosso Lar. Então, ela transformou-se numa grande São Paulo. Ok? Não sei se vocês pegarem nessa reflexão nisso, para vocês pararem e fazer o levantamento. E se Nosso Lar é apenas uma das milhares de cidades que existem no plano astral, então você vê que realmente é enorme, é muito grande, né? Acho que a dimensão vai ser até maior do que aqui, né? Porque nós temos muitas áreas aqui que não são habitadas, né, por causa de montanhas, essas coisas. Mas eu fiquei divagando, imaginando como seria essa cidade lá, porque são, que nem no caso Nosso Lar, é uma cidade planejada. Ele até fala isso mais na frente, né? Que, infelizmente, Uberaba, que tem a cidade deles espiritual, ela não foi planejada, então tem muitos problemas, ok? Problemas administrativos que eles falam, tá? Então, ele até faz esse levantamento que na cidade de Nosso Lar, os problemas administrativos aumentaram consideravelmente. Né? Ele fez uma ligação, uma conotação com Brasília, que ela foi criada a partir de um plano piloto, foi uma cidade realmente toda estruturada, planejada,
E na época que ela foi criada, era bem menor, né? Esse tal do plano piloto. Aí hoje tem mais de 20 cidades satélites em volta. Ele fez esse levantamento. Então, do mesmo jeito que as cidades aqui crescem, né? E desenvolvem, no mundo espiritual é a mesma coisa. E é claro que esse desenvolvimento que ele fala, eu achei legal, que fala principalmente pela qualidade de vida. Aí, olha que interessante, não sei se vocês não anotaram isso, ó, que costumam atrair um número maior de moradores, pela sua qualidade de vida e também pelas oportunidades de trabalho e educação que possa oferecer. Esse ponto eu grifei mesmo aqui. Espera aí. Qualidade de vida atrai pessoas. Pela sua qualidade, as pessoas são atraídas para lá. E pelas oportunidades de trabalho e educação. Aí comecei a devagar. Como é que é atraída? Basta eu querer, eu tenho a notícia, nosso lar tem isso, é uma qualidade de vida, eu vou imigrar para lá. Então, queria que vocês também parassem para a gente discutir isso. Porque esse ponto é super interessante, né? Costumam atrair um número maior de moradores. Quem é que licencia isso? Porque eu sei que a gente já estudou que as cidades têm limites também. Elas têm controle. Não é assim aberta, né? Fala, o meu amigo Elcio, você pediu palavra. Boa noite, pessoal. Tá. Nosso lar, ele atende cada município ou uma gama de cidades? Olha, eu pelo que ele foi falando aqui, ó, quando ele falou o exemplo de Brasília, teve um plano piloto e saiu várias cidades em volta, cidades satélites, eu acredito, não tem isso aqui, que o mesmo deve ter ocorrido lá também. Porque Uberaba já deixa mais claro que Uberaba, ela, com esse problema administrativo, por não ter sido planejada, então teve um volume muito grande de pessoas. Então, eu acho, além de bairros, eu acredito que tem municípios, o município seja bem maior mesmo. Isso, é isso que eu pensei, porque eu acredito que nosso lar lá é naquela região de Uberaba. Né? E outra, quando ele fala assim, hoje, com 10 milhões de habitantes, você não tem a dúvida que tem, sim, essas cidades satélites, né? Vamos falar como se diz Brasília. Você citou o exemplo de São Paulo, que teria mais de 10 milhões, né? Claro, sim. Eu acho que tem mais de 20. Então, Nelson, lembrando que isso aqui é de 9 anos atrás, né? Então, aí nós já temos aí um lustro, né? Não, que são 10 anos. Então, você imagina como já aumentou. Fala, dona, quem pediu aí? Obrigado. Não, a ideia é essa mesmo. Surgiu uma dúvida, quer incrementar? É isso mesmo. É Célia e mais um. Ô, Barbosa, Paulo. minha dúvida significa que essas cidades, tipo que ele diz, Uberaba do Além-Túmulo, elas são criadas por afinidade? Cria-se por exemplo, criou-se uma Uberaba no plano astral. Isso por conta dos espíritos que se desencarnam, que têm interesses em comum, que vinculada a Uberaba, por isso que cria isso? Que vive naquela cidade. É isso mesmo. Vinculado à cidade. Por isso que ele fala Uberaba do astral. Nessa próxima dimensão, na região de Uberaba, na próxima dimensão é uma Uberaba espiritual. Sim. Plano espiritual. Que nem, vocês sabem onde nosso lar, qual cidade que representa aqui? Rio, né? Rio de Janeiro. Então, você imagina. Agora, diz uma coisa, no capítulo, no parágrafo anterior, fala que atrai, né, que você estava falando, atrai um maior número de moradores pela qualidade da vida. Sim. Como que isso? Se eu, por exemplo, eu tenho aqui hoje que uma convicção que quando eu desencarnar eu quero ir para nosso lar. Como que se dá essa... Eu perguntei primeiro. Eu nem quero ir para nosso lar, eu quero encontrar o doutor Inácio. Doutor Inácio, entendeu? Porque Vai para Uberaba.
Tô afim aqui, porque ele me deixa um monte de coisa de ponto de interrogação, então Ih, quero vai falar, lá vem a Célia, não vou atender, não. fazer um tete-a-tete com ele. Então, mas Então, isso aí é para a gente raciocinar, as lógicas, que a gente tem que compreender, entender isso aí, né? Quando ele falou assim, atraído por pessoas, eu acredito que para você ser atraído ou você conquistar isso, você tem que merecer. Você tem que ser... Só que eu vejo do lado espiritual, mas essa cidade, ela como é que fala? A maior população dela é evangélica. diz aqui um pouco mais à frente que é ecumênica, recebe qualquer espírito religião. de qualquer religião. Então, por ser ecumênica, eu falo assim, como que seria, então, essa conquista, né? Eu também fiquei com isso para pensar, assim, então... Principalmente porque católicos, protestantes não acreditam na reencarnação. Como que vai parar lá como? Viu, Célia? Essa aqui é um ponto que é para pegar e escrever no blog do Dr. Inácio, para explicar direitinho essa situação aqui. Como é que o morador ele pode se candidatar para ir lá, porque a cidade atrai, porque é melhor nisso. Quero ver a explicação, isso eu vou ter que pedir também. Mas existe um blog do Dr. Inácio? Eu já falei outra vez aqui, acho que você não estava. Tem um blog do Dr. Inácio. Se você entrar na internet, quer dizer, blog do Dr. Inácio, você vai ter lá esse blog. Anotei aqui. É o Bacelli que recebe as informações, ele manda por esse blog. Ou seja, as coisas mais atuais, está tudo nesse blog. Quando ele pega, faz um compilado, né? E faz um livro. Tem alguns livros dele que é só sobre no blog. Entendeu? Só que eu lembro que no blog ele tinha mais facilidade para perguntar, mas foi muita coisa, eu vou mandar para o Bacelli essa pergunta aqui. Então tá. Falar, livro tal, página tal, diz isso, né? Essa oportunidade de trabalho, educação e como é que ela atrai, né? Sendo que a gente, até espiritualmente, dá para entender. Agora, se ela é ecumênica, como é que funciona, então, para as outras religiões, para nós também, né? Então, é isso mesmo. Né? O negócio é isso, é questionar, né? Fala, seu Paulo. Boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Tudo bom. Então, eu vou aproveitar até a pergunta da Célia, né? Eu entendo, pelo que eu já li em outros livros, que, primeiramente, na casa de meu pai há muitas moradas, certo? Sim. Então, são as colônias espirituais. Então, Jesus vai nos encaminhar para aquela colônia de acordo com a nossa evolução. Então, eu posso morar em Uberaba, como posso morar no nosso lar, como posso morar em Júpiter, exemplo. Dizem que lá mora Mozart, Bach e os grandes músicos. Eu vim de lá. Então, a pergunta é o seguinte, a depender da minha evolução. Então, eu acho que não é nós que escolhemos. Aí fica a pergunta, eu posso mudar de colônia? Talvez pelo merecimento, pelo que eu li. O doutor Inácio foi convidado pelo André Luiz e pelo governador Aniceto, né, para mudar para nosso lar. Venha para cá, venha morar conosco. Talvez o doutor Inácio já evoluiu a um ponto que ele pode galgar. Não, mas você vai ver no decorrer desse livro aí que não é só espíritos elevados que está lá em nosso lar, não. Não. No próprio livro inicial, você via que tinha furto lá dentro. Não, sim. Mas entre os nossos elevados e elevados, vamos assim dizer, tem graus também, não tem? Tem, mas isso eu falei espiritualmente, mas né? as outras religiões não têm isso. Então, isso me deixou em dúvida, entendeu? Não, mas uma coisa que eles são melhores ou piores. É que a gente tem um entendimento por esse lado, né, de plano astral, né? Eles não têm isso aí, tanto é que são a maioria que não acreditam que eles estão desencarnados. Exatamente, não, e o próprio Inácio fala que tem muitos lá que não aceitam a reencarnação até hoje. Sim. Não? Ou seja, eles estão... Inclusive espíritas, viu, Paulo? Ou estão acomodados também, não querem descer, né? Ou talvez ir para outro lugar, né? Mas eu acho que a escolha da colônia, no primeiro momento, acho que não é a nossa, é a nossa evolução. Eu penso assim. Porque senão, né? Só uma parte, eu li um livro que falava de uma pessoa que tinha desencarnado em outro país, e era no Japão. E aí, o que acontece? Ela vai para onde? Aonde que ela é recebida? E agora? Na colônia japonesa, lá no caso, no país Japão. Ela não fala língua japonesa, não conhece ninguém, não tinha nenhuma relação kármica com eles,
foi lá trabalhar, por exemplo, você vai lá trabalhar e de repente desencarna lá. Nossa, seria uma honra ir para o Japão, hein? Mas, enfim, aí eu tinha que aprender o japonês ou o pensamento, né? O pensamento Não, é a não, não. comunicação, né? Você é trazido para a sua região. O que eu li nesse livro. Mas, por A exemplo, mesma vez quando você faz um corpo, quando acontece lá, você não faz um translado, né? É assim que fala, né? Então, o espírito também, senão ele ia ficar perdido. Entendi. Por exemplo, ficou E claro tem lógica isso. A gente tem que sempre usar lógica, né? Ficou claro que nem o Chico, nem o Papa João Paulo II, sei que eu já terminei a leitura, né? Nem o Papa João Paulo II estão não no vai nosso dar livro. spoiler, não, né? Onde será que eles estão, hein? E tudo indica que eles estão juntos. Não, o Chico, você pode falar que ele não está numa aparência aqui, mas já tem outros livros dele que ele fala que está numa dimensão superior. Já na quinta dimensão, o Chico. Isso é de outro livro, tá? Não posso confirmar, não. Mas aí falamos tanto que até eu me perdi, me perdoe. Tá. Resumindo, seria a evolução, a ida para as colônias? Aí eu não entendi agora. Eu que não entendi a pergunta. Resumindo, é conforme a minha evolução, é a colônia. Não. Isso é o que eu acho, entendeu? Mas isso aí tem que ver, porque não sei. Eu também acho assim. Também o fato quer dizer que, por exemplo, de eu morar no Rio de Janeiro, eu vou para lá. De eu morar em Campinas, eu vou para Campinas. Eu não sei. De repente, eu sou oriundo de outro local. Como você falou, há muitas moradas também. Exatamente. Entendeu? Então, não dá para... Eu pensei por afinidade. Isso. Eu pensei por afinidade. Porque você falou isso. Não, sim, mas... percebe que a colônia de Uberaba, né, no além, estão todos os companheiros do doutor Inácio. Todos que desencarnaram estão lá. É aquela trupe. A Modesta, isso. o doutor... Odilon, né? Então, mas o que eu penso é o seguinte, Célia, talvez o buraco é mais embaixo, né? Falando português chulo. Porque se de repente, que nem eu vim de São Paulo para Campinas, é do lado, tá? Mas minha família toda está lá. De repente, eu não sou nem daí, eu sou de outro país, da América do Sul, de lá. Mas eu fui colocado no seio daquela família para isso. Aí, então, a gente não tem esse vínculo. Então, de repente, eu vou desencarnar, eu volto para lá. Entendeu? Foi a mesma coisa que eu falou do japonês. A pessoa foi lá para o Japão, desencarnou lá, e ela vai ser recolhida na sua colônia, do qual ele faz parte do seu kármico, entendeu? Então, é nesse sentido, meu pai. Então, é coisa que a gente não dá assim, mas eu só fiquei curioso nesse ponto aqui. Mas aí, o caso de você ir para Uberaba, nosso lar, terra nossa, sei lá, onde for, entendeu? Porque você não sabe. A gente tem um véu aí em nós que não mostra de onde que nós estamos vindo, né? Entendeu? Mas é isso aí. Foi bom aqui. Aqui ele até fala assim, ó, aqui em nossa Uberaba, de além túmulo, então tem a sua cidade, então esse pessoal que você comentou agora, Célio, eles já são todos oriundos dali, entendeu? Então eles vão ficar realmente naquele local, né? Usando as suas tradições, né? A tradição espiritual da cidade, né? E considerando também que eles tinham entre eles um comprometimento de estudo, de aplicação da doutrina, de desempenhar vários trabalhos, né? Então... É verdade. E você vê que no Triângulo Mineiro ele tem essa tradição espiritual aqui no Brasil mesmo, né? Ó, que eles falam assim, ó, eles estão com cerca de 3 milhões de habitantes. Viramos uma Brasília. Ele ainda até tira um sarrinho. Felizmente, sem câmera e sem congresso. Né? Certo? Aí ele fala que, não é só a gente está falando aqui em cidades, né? Mas ele fala que também as instituições também, para atrair justamente a atenção dos espiritualistas em geral, ó, tivemos, inclusive, já estou na página 96, tá? Tivemos, inclusive, de ampliar as instalações do Hospital dos Médiuns e o Odilon, as do Liceu da Mediunidade. Por quê? Quanto à população maior, essas pessoas, quando estão desencarnadas ou estão precisando retornar, eles vão para essas instituições que trabalham exclusivamente com Uberaba.
Embora lá no Liceu, que eu sei, que os livros, eu leio bastante Odilon, lá do Liceu não tem só o pessoal de Uberaba. Tem pessoas que vão reencarnar em Campinas, em Ribeirão Preto, em São Paulo, entendeu? Então, ela está ligada... São jovens que estão se preparando para o desenvolvimento da mediunidade e reencarnar em vários pontos do Brasil. Do Brasil, né? Acho que até exterior, talvez. Mas eles não falam isso, mas a gente nunca pode falar que não, né? Então, eles são jovens que vão se tornar médios, que nem somos nós médios hoje. Nós não sabemos se, de repente, nós passamos também por essa instituição, por instituição similar. Por que eu falo isso? Você não vê que volte... Bárbara, por que Uberaba? Vocês estão falando... Porque a gente só estuda isso. Volta e meia a gente está falando de Uberaba, a gente está visitando Uberaba, a gente vê, a gente segue Chico, Você viu que a gente tem uma certa ligação, embora não seja nato de lá? Então, é por aí, acho eu, tá? Barbosa, uma outra coisa aqui também, que é levantada a mão aqui. Outra dúvida que eu fiquei muito assim acentuado é que cada vez mais fala que está difícil reencarnar, que as famílias estão com famílias com menos filhos, né? Isso. E a população aqui no Brasil vem crescendo de maneira básica. Hoje já somos quase que 9 bilhões, não é? Já está perto dos 9, já? Não, no mundo inteiro, 9, né? O mundo está em 8 bilhões, estava em 8 bilhões, já passou isso aí. 8 bilhões. E ao mesmo tempo, como está difícil está aumentando, mas o nosso lar também vem aumentando, né? Sim. Então a gente fala assim, bom, então tinha 1 milhão, hoje está com 10 milhões. Imagina que isso é proporcional em todo o planeta, na Ordem, que vem aumentando espíritos que devam estar sendo degradados de outros planetas para vir para cá, nesse período de mudança de provas e expiações para a gente, para regeneração. Sim. Né? E eles devem estar acontecendo isso em outros órbitos para vir para cá e daqui para lá também. Então, para mim, complica muito esse entendimento de como é que está crescendo tanto as cidades, né? E ou seja, estão vindo mais espíritos de algum outro lugar, ou então eles estão mudando realmente de colônias de uma para outra e vindo para cá, um êxodo rural, né? É que você sabe o que é a confusão que você falou de 8 bilhões, não é isso? Vamos falar de 8, tá quase 9, vai. Mas para cada encarnado, nós temos quantos desencarnados? Então. É na faixa de 4 para 1. Talvez aumentou mais. Então, quando a gente fala de população, a humanidade, a gente não pode pensar em humanidade apenas os encarnados. É os encarnados mais os desencarnados. Perfeito. Então, o que está acontecendo? Aumentou a beça porque aqui só vai ficar 1/3. 1/3, é 1/3 que eles falam, 2/3 não. É 1/3 desses 25 bilhões. Entendeu? Então, aí você vê. Aí, por isso que está tendo esse êxodo, né, que você falou. Êxodo rural. O êxodo rural, sei lá do que, não sei de onde que eles estão. Né? Exato. Ou orbital. Eu vejo. Olha, cara, rapaz, quando a gente vê assim, pelos ensinamentos de Jesus, trabalhadores de última hora. Está tudo a ver com a nossa época, com essa mudança, com a regeneração, sabe? Então, são esses trabalhadores. E muitos desses que estão fazendo as suas atrocidades aqui, esses já não retornam. Entendeu? Então, aí onde está tendo a diminuição. Mas você fala assim, mas quando eu falei em diminuição, você está crescendo. Está crescendo no sentido dos que estão habitados aqui. Mas muitos desses que estão aqui já não retornam mais. Até porque você vê, hoje, vamos lá, a China é o grande exemplo, né? A China hoje está maluca, precisando que as pessoas procriem, tenham mais filhos, coisa que eles fizeram no passado o contrário. O Brasil está envelhecendo a beça. As famílias, antigamente, tinham 6 filhos. Minha família, eu sou primogênito de 6. Hoje, você olhar os netos, os filhos, não, ou não tem nenhum. Nesse sentido aí, espiritual. Ou seja, está realmente diminuindo. Ainda vem essas tecnologias ainda para modificar muitas coisas, então não tem como a gente ter uma tecnologia dessa que cada vez mais ela faz o trabalho do homem com a população aumentando.
tudo vai ter que se ajustar, porque aí vai ter desemprego, vai ter um monte de coisa complicada. A IA mesmo que nós estamos falando, que a gente utiliza também, ela vai dominar muitas coisas, muitas profissões vão deixar de existir. Aí você fala assim, poxa, mas isso é progresso? Claro que é progresso. Essa lei de destruição aí, dessas coisas todas, é progresso. Porque a população espiritual, que é a humanidade toda, ela vai ser reduzida a 1/3 só, para continuar a regeneração. E outra coisa, Barbosa, essas pessoas que vamos por, ela teve um... Porque eu acredito que do mesmo jeito que tem gente sendo degradada do provas e expiações para primitivo, também deve ter alguém sendo degradado, né, de prova de regeneração para provas e expiações? Sim. Também. Por que não? Porque, não, vamos dizer, mas aí você me pegou agora. Se a gente fala que a gente não regride, não pode sim, pode. Ela não vai regredir, não. Porque ela continua com todo o conhecimento que ela tinha até na regeneração e voltou para provas e expiações. Porque ela não passou. E aí ela vem sempre, esse degredo é no plano. E aí que é a minha confusão, vamos supor, vai para o nosso lar, foi lá, vamos descer para o nosso lar, ele nunca é encarnado, ele fica desencarnado, esse degredo. Sim. Sim, né? Sim, sem dúvida. Até a gente tem que lembrar que nosso lar, então vai querer para o nosso lar. Nosso lar ainda continua no umbral. Por isso que tem certas coisas que a gente está lendo aí no livro, mais à frente, tem gente que vai se assustar quando a gente receber algumas notícias do nosso lar lá, né? Porque pintou tanto de rosa, mas é uma cidade como... Infelizmente, nós não temos uma aqui na Terra, porque aqui é mais complicado, né? E nem assim, a política é muito corrompida, essas coisas todas. E você vê que a política lá tem também a política, funciona. Né? Porque a política é neutra. O grande problema é o que o homem faz dela, né? Para poder e outras coisas mais. E nem aconteceu com os capelinos, eles foram lá, naquele livro lá, é fantástico, né? Eles foram degradados e já colocaram eles na Terra aqui. Então, sim, nasceram na Terra. Então, pode ser que a mesma coisa, degradou aqui, não é que vai passar para o nosso lar, ele já vai passar, não vai ter um estágio no nosso lar para ir para depois, não, já vai direto. Vai direto. Só que é o seguinte, esse direto não é o seguinte, que nem eu sair daqui e vou para outro mundo e eu vou me reencarnar lá. Aí eu faço, qual é a composição química, qual é a tabela periódica daquele local? Aqui que nós temos nitrogênio, oxigênio, né? O gás carbônico, tudo que funciona, o H2O, que é a nossa água, aquele negócio todo aqui, né? Aí você vai para uma outra, que seja até outra dimensão, e se não tem isso lá, isso eu também já li. O que acontece? Essas pessoas que vão para esses mundos aí diferentes, de provas e expiações, vamos lá para, sei lá, vocês falaram aí Júpiter, não é o caso, mas toma, né? Júpiter, aliás, é o mais evoluído do nosso sistema solar. Mas vamos para Marte. Tem oxigênio lá? Estão vendo se tem água ainda ou não? Então, qual é a composição química? Esse corpo que vai ser preparado para poder reencarnar lá, o que ele vai precisar? Modificar totalmente o seu corpo. Não vai ser como o nosso aqui, que está habituado com toda essa tabela periódica daqui. Então, o que acontece? Que eles falavam que chega a se levar até 1000 anos, nosso, para poder, essas pessoas, o perispírito, que vai começar pelo perispírito, né? Ser todo moldado, preparado para você poder reencarnar. Aí eu falo, por isso que eu gosto de Ramatiz. Ramatiz explica muito bem isso, e tem lógica, total lógica, né? Ok? Célia, você queria falar mais alguma coisa? Eu queria, mas eu não sei se é pertinente. Então, deixa para frente. Quando você fala isso, deixa para frente. Não, é que tem um pouco a ver com o que o Ricardo falou, tal. É que, durante todos esses nossos estudos, a gente tem, cada vez mais, informações de que o mundo espiritual é tal qual igual aqui, certo? Não. Aqui é tal qual igual lá. Só com uns 30, 40 ou 50 anos atrás. Mais elevado. Aqui para trás. Aí eu fico pensando, se a gente vive lá o que a gente vive aqui, por que a necessidade para o espírito
evoluir, eles ter que reencarnar aqui? Por que essa evolução continua no processo no mundo espiritual? Você vê, então, qual a necessidade de ser obrigado a reencarnar? Célia, está naquele livro ali, Infinitas Moradas, que você tem, que você ainda não leu, senão você já tinha compreendido isso. O que eles falam lá, Célia? Que é o seguinte: toda vez que a gente reencarna para o passado. Olha a lógica aí, porque você está reencarnando em provas e expiações. Então, você vem resgatar muitas coisas que você deixou para trás, que você não evoluiu. Você tinha, lá 10 provas, 5 expiações. Se eu sair com 10%, 20% disso, é lucro. Então, você retorna, certo? Você retorna como? Se você está retornando, você está voltando. Eles lá estão 50 anos na nossa frente. Ele explica bem direitinho isso. Isso é um ponto que depois a gente tem que estudar muito legal sobre isso aí. Por quê? Lá você recebe a mesma coisa, você recebe os conhecimentos. Quando você adquire conhecimento, você adquiriu sabedoria? Não. Você adquire sabedoria pegando aqueles conhecimentos que você está adquirindo e aplicando eles. Aí é o sábio, certo? O sábio é isso, ele tem aquele conhecimento e ele aplica. Onde é que você vai aplicar? O perdão, por exemplo. Se todo o meu problema, meus inimigos, vamos chamar assim, tá? Inimigos estão lá na Terra, na nossa Terra aqui, a quinta Terra. Ih, já falei besteira, porque tem um livro chamado Quinta Terra, também é muito legal. O que acontece, Sérgio? Você vai vir para cá, para aplicar o que você aprendeu lá. Então, por isso que você precisa dessas reencarnações, para você procurar evoluir, para você ficar limpando do seu perispírito todas aquelas máculas que você deixou para trás. As pessoas, as coisas. Então, é nesse sentido. Por isso que é importante, por isso que a grande importância da gente se espiritualizar aqui, para poder chegar do outro lado lá e retornar bem, né? Retornar bem, que a gente vai retornar. Não fica naquela que chamam roda de samsara, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e não evolui. Aí chega uma hora, peraí, o mundo evoluiu, você não evoluiu, meu filho. Você precisa continuar nessa, então só que você tem que ir para outro plano. Que lá tem provas e expiações, aqui você não vai ter mais. Foi nesse sentido aí. Mas dá uma olhada, está logo nas primeiras páginas. Ele não aprofunda muito, não, mas esse tema de você voltar ao passado, assim, e ele falou, dependendo da situação da pessoa, você chega até a estar 200 anos na frente, desencarnado. Vamos lá. Legal. Aí ele falou que no nosso lar, nas páginas inicial, ele falava sobre uma entrevista com o governador, que nós vamos destrinchar daqui a pouco. Achei legal quando ele falou que ele pegou lá um livro, ele foi lá na estante, né? Buscou um livro lá, que era uma capa, fotografia em GIF, do famoso Rio Azul, aquele rio que está lá em nosso lar, certo? Porque toda cidade, vocês sabem que eles são habitados em volta de tem que ter água, né? Em São Paulo, o Rio Pinheiros, o Rio Tietê, o Tamanduateí, aqui nós temos o Rio Atibaia, certo? Sempre tem que ter alguma fonte, né? E lá é o Rio Azul. Isso aí é para o Ricardo. Ricardo, o cara me fala assim, ó, ele começou apertando o pequeno ponto na capa, ela se iluminou e as águas do Rio Azul começaram a se movimentar, dando para que se ouvisse, inclusive, o seu deslizar, com um canto de pássaros que começaram, então, a sobrevoá-lo. Imagina esse livro, assim, é uma coisa de IA, né? Olha a tecnologia que tem ali. Aí tu mas como tem isso? Para pensar, pessoal, não tem o livro, como é que fala? Não é livro que chama digital, como é o livro que você... Isso, e-book. Eu imaginei um e-book, entendeu? Você aperta o botão, aparece a imagem, aparece lá, tem um som, é simplesmente isso, entendeu? Eu imaginei isso, porque não tem outro jeito, né? Ou pode até ter, a gente não sabe. Mas nós estamos de 9 anos atrás, o e-book aí tem mais ou menos isso, né? Ou um pouco menos, sei lá. Não esse e-book que era só apenas uma... só, como é que fala? Só literatura, não, imagine, é como se fosse um tablet, vai. E coisas que ainda vão fazer do telefone.
Sei. Sim, tem sim. É que nem, eu não queria ver logo que aparecesse o telefone celular com holograma. E já existe, já vi coisas passando, não sei, mas eles não divulgam muito, né? Tem uma tecnologia, uma proteção muito grande por isso aí, mas já vi livros espirituais que falaram sobre isso. Nós vamos chegar lá. Não sei se vai estar presente aqui, mas talvez do outro lado esteja, né? Por isso, gente, por isso a importância, ó, para todos que estão aqui, nós estamos em 30, e isso, como outros vão acessar também, por isso que eu sempre falo, temos que nos espiritualizar, temos que estudar, temos que saber dessas tecnologias, dessas coisas que nos traz um mundo diferente, para que a gente possa chegar do outro lado, pelo menos conhecedor disso, e saber, pelo menos, entender, né? Não como, às vezes, fazer, compreender, não, mas entender o que aquilo significa, para que a gente possa ter essa liberdade dos espíritos também nos auxiliar. Se você chega lá totalmente chucro, você só vai fazer o quê? Só vai dormir. Aí vai voltar para reencarnar, vai começar a aprender aqui de novo, Célia, aqui, coisas que você já podia ter aprendido do outro lado, com mais facilidade. Mas, para isso, você não pode ter medo da morte, que não existe. Você tem que colocar isso na bendita cabecinha, que é apenas essa passagem, que é uma coisa natural. Então, quando eu começar a compreender bem isso, eu estou cada vez mais espiritualizado. Entendeu? Porque a gente, quando o Pai, Jesus não falava que a gente tem que desapegar, ele sempre falou, quando ele fala em desapegar, a gente pensa em coisas materiais. Não, coisas espirituais também. Por exemplo, a morte é uma coisa material e espiritual. Material por causa do corpo, espiritual porque leva o espírito, né, para outra dimensão. E isso que a gente, isso acho que é o maior trunfo nosso, é nesse sentido. O André Luiz, quando ele era espiritualizado, ele estava no esquecimento, claro, ele estava no umbral, mas quando ele saiu de lá, você viu que ele relembrou tudo de novo, das coisas que ele faz, das obrigações, tanto é que ele passou a ser o divulgador desse processo todo, ok? Fala, Paulo, Serra. A Nereida está com o microfone ligado, está dando muito chiado. Eu nem estou vendo a Nereida. Nereida, você desliga, por favor, então, querida? Obrigado, meu amigo. Eu estava vendo chiado aqui, mas não, como a pessoa não está no... Como é que fala? Na fotinho aqui. Só que eu vou mexer aqui, eu vou perder um tempinho. Eu sei que tem que aparece que eu posso desabilitar o microfone, né? Eu vi isso uma vez, estava mexendo aí. Nereida, você conseguiu? Não é possível desativar remotamente. Não consigo, não. Fala que não. Deixa eu ver aqui. Gente, só um minutinho só. Está em ordem alfabética, MN, cadê Nereide? Desligou. Mas deixa eu fazer aqui, deixa eu ver aqui. Ricardo, liga o seu microfone aí, por favor. Tá, deixa eu ver se eu consigo desabilitar aqui. Sabe? Não é possível desativar remotamente o som do microfone do seu. Não permite. Não permite. Não sei porquê, depois já sei ler isso aí. Eu tentei desabilitar, não consegui, não. Vamos lá. Continuando, então. Ele fala assim, que o nosso lar conta com muito maior número de problemas. Ele está falando em relação àquela cidade planejada lá no início. E os problemas que ele fala aqui, que é aspecto autonomia econômica, cultural, social, política. Então, ele faz uma comparação de nosso lar com Uberaba, certo? E que o nosso lar, como nós falamos agora há pouco, é uma cidade ecumênica. Aí vem, então, ele pegou essa publicação, tudo isso que nós estamos falando desse livro aí, é porque ele queria ver a entrevista com o governador atual lá de nosso lar. Então, vamos falar sobre essa publicação, então. A primeira pergunta que ele fez foi que
pedindo informações sobre os problemas atuais que a cidade lá de Nosso Lar ela anda enfrentando, né? Aí a resposta foi que ainda a falta de maiores... Olha só, olha aí, que nós acabamos de discutir. A falta de maior esclarecimento espiritual de seus habitantes, mormente daqueles que ultimamente têm chegado à nossa cidade provenientes da terra. E aí? Essas pessoas chegam lá sem esclarecimento espiritual, ou seja, de outras religiões. Nós não somos melhores nem piores, mas nós temos esse esclarecimento. E é claro que ele é útil. Mas ele está falando que isso, ó, falta isso na maior parte lá das pessoas, dos habitantes. É a mesma coisa aqui. Né? Você fala, você pode pegar, vamos pegar daqui, vai. Católico, evangélico, tem esclarecimentos espirituais? Tem, de acordo com a religião deles. Mas a gente fala em plano pós-morte, essas coisas, não tem, não sabe. Né? Aí, ó, voltou aquela questão nossa da imigração, né? A cidade tem controle disso? Um controle tem, mas é um controle relativo, que ele fala. Não podemos negar a acolhida àqueles que para cá desejam e consigam se transferir, com o objetivo de estudar e trabalhar. Aí já é uma resposta para nós. Ó, desejar uma coisa, agora tem que conseguir. Desejam e consigam. Mas como é que vai conseguir isso? Alguém deve autorizar, como vocês mesmos levantaram isso aí, né? Aí perguntaram quais seriam os problemas. Nós estamos falando aqui da cidade de Nosso Lar atual, tá? Lembra isso aí, tá? Né? Eu falei, quais os problemas que aí têm ocorrido na cidade, né? Hoje, os maiores e os mais graves problemas sociais que está enfrentando na atualidade. Aí ele fala assim, ó, motivar os moradores em geral ao estudo das realidades eternas. O que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos estudando aqui? Olha só que 10, né, gente? Nós estamos estudando justamente aqui as realidades eternas. Nós estamos falando de vida, de continuidade, né? E ele falou assim, ó, além do mais, muitos espíritos vêm se revelando mentalmente afetados, justamente pela falta de espiritualidade. Por isso que nesse livro fala justamente de que dos psiquiatras sendo, né, aprovados, saindo das faculdades, porque por falta dessa espiritualidade, a mente está afetada, desses espíritos desencarnados. Queremos passar por isso? Ter a mente nossa afetada nesse sentido? Então, por isso a gente tem que estudar e trabalhar muito isso conosco mesmo. E o Espiritismo nos dá isso. Por isso, aí sempre me vem na cabeça, quando eu leio essas coisas, o Kardec, quando falava, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, ele não fala amar ao próximo, instruí-vos. Qual é o terceiro? Instruí-vos. Qual é o quarto? Instruí-vos. É o que nós estamos fazendo aqui. Eu faço isso aqui com vocês, para mim é uma maravilha, porque eu sou obrigado a estudar. Eu tenho que trabalhar isso, para não falar bobagem, entendeu? E vocês a mesma coisa. Vocês vão estudar também e vocês vão falar assim, opa, isso aqui é novo para mim. Posso compreender melhor aqui? Talvez não agora. Então, é o tal freezer que nós falamos, né? Mas isso é espiritualizar-se, entendeu? Porque é esses conhecimentos. Agora, a partir do momento que a gente adquire esse conhecimento e eu começo a aplicar ele, aí sim, aí eu estou me tornando um sábio, né? Senão, eu só tenho conhecimento. Eu tenho só sabedoria. Não tenho sabedoria, só conhecimento. Não me dá salvo-conduto para nada. Aí ele ainda falou, a demanda de alienados ou semi-alienados aos consultórios médicos especializados tem aumentado bastante. Também temos detectado problemas no campo de entendimento religioso. Opa! Aí o cara perguntou, como assim? O repórter perguntou. Nosso lar vem recebendo imigrantes pertencentes às mais variadas e diversas escolas de fé da Terra, né, do orbe terrestre. Católicos, protestantes, espíritas, inclusive judeus e muçulmanos. Aí perguntou assim para o governador,
Acredite, então, que nesse aspecto a cidade esteja se descaracterizando ou perdendo o controle? Não, não chega tanto, foi a resposta dele. Ele falou assim, todavia, se não insistirmos pela vivência dos princípios cristãos, você viu? Cristãos. Ele dá o exemplo da solidariedade. Se não houver, corremos o risco de uma vez mais vivenciarmos a fé sem obras. Só que aqui eu anotei, eu grifei princípios cristãos. Olha, ele falou de católico, protestante, espíritas, judeus e muçulmanos. Todos eles são cristãos? Não ou não? Não. Então erramos. Tá vendo? Vocês entraram na minha. São cristãos? Sim, são cristãos. Porque quando eu falei cristão, nós pensamos em Jesus, na doutrina de Jesus, nosso mestre, certo? Só que Jesus, como a gente sempre já falou, estudou lá, Jesus é o médium do Cristo. Cristo é um, Jesus é outro, Jesus é o mestre. Quem tiver dúvida ou não participou, vai no grupo de estudo, procura lá, você vai localizar o estudo que nós fizemos sobre Jesus e Cristo. Tá? Aí, se fosse só Jesus, que a gente tivesse pensado assim, então ele não tinha vencido aqui na Terra. Porque judeu e muçulmano não são Jesus. Como? Mas aqui Maomé foi um médio de Cristo. Jesus, um médio de Cristo. Só que Jesus foi outro patamar. Foi o único médium de Cristo que não reencarnou na Terra. Ele encarnou, porque ele é de outra orbe. Então, não vou me prolongar nisso, porque tem lá estudo. E a IA também vai ficar mais confusa ainda. Então, isso aí a gente tem que pegar e ir lá, entra no site aí, é site, né, Ricardo? Lá, e procura lá Jesus e Cristo. Você vai entender o que ele falou assim. Ou seja, todavia não insistimos pela vivência dos princípios cristãos. Ele falou princípios cristãos. Aí ele estava jogando. Por isso a gente tem que compreender bem isso, porque quando a gente lê no livro, então ele está falando sobre o Cristo planetário. E lá, ainda nesse ensino, só para provocar também quem não estudou lá, está guardadinho, é só vocês ir lá acessar. Tem vários Cristos também. Cristo planetário, Cristo cósmico e mais outros Cristos. Existe hierarquia, gente. Ok? Aí eu perguntava para ele, o amai-vos uns aos outros, é isso? Ele falou, continua sendo o cerne de nossa administração. Todos os ministérios de nosso lar, e hoje subministérios, naquela época não tinha subministérios, né? É que nem aqui, a prefeitura, cresce tanto, tem as subprefeituras, né? Para ajudar na administração. Então, eles lá têm a subministério, que deve priorizar a recomendação máxima do Cristo. Ele não fala de Jesus, fala do Cristo. Sem o amai-vos uns aos outros, a cidade irá transformar-se num caos. E, claro, se tornará ingovernável. O senhor pretende continuar à frente da governadoria? Perguntaram para ele. Ele falou, não mais por muito tempo, dentro de 1 ou 2 lustros, ou seja, 10 anos. Certo? Deverei me transferir para outros domicílios, onde a execução de novas tarefas me aguarda. E outra, aumentando a sua responsabilidade. Olha só, gente, não para. A evolução continua. Quem pensa que vai desencarnar, morrer, vai assim, agora eu vou descansar. Não vai assim, eu só vou descansar quando eu morrer. Vai sim, né? Ele questionou sobre a saúde do governador. O senhor sente bem de saúde? Ele falou assim, estou bem, mas, olha aí, o tempo passa para tudo o que deve passar. E, naturalmente, já me sinto algo desgastado em meu corpo atual. O que quer dizer isso? Envelhecimento. Todos nós aqui sentimos falta de algo que está desgastado em nosso corpo. Sim ou não sim? Então, a mesma coisa acontece com eles também. Fala, Ricardo. Então, e eu lembro que quando desencarna, em algum livro a gente leu, que ele consegue, com a evolução que ele tem, voltar na idade. Aliás, tem até um estudo nosso, né? Sim, o estudo dos... Eu falo, ele coloca e se mostra como com 30 anos, 35 anos. Sim.
Então ele consegue ficar velho com 35 anos, ficar com 35 anos muito tempo, mas o corpo vai desgastando. Ele não muda a aparência. O corpo vai desgastando. Então, senão, assim, você ficava eternamente jovem. Aí, como é que fala? A fonte da juventude. Que não existe essa fonte da juventude. Você pode plasmar no seu corpo aquela idade que você estava, mas você não perde a sua idade. É um botox espiritual. A Silmara vai gostar dessa daí. Fazer preenchimento lá. Eu estava de máscara, o pessoal brincou lá comigo. Por que você está de máscara? Eu falei, não, é que eu fiz preenchimento labial. Aí em cima disso aí que ele falou, né? Que ele estava... Não tenho doença, eu já me sinto desgastado. Fala, não tenho doença alguma, mas o princípio vital parece estar esgotando. Olha aí, o princípio vital, impedindo o melhor funcionamento de alguns órgãos que naturalmente se exaurem. Fenômeno que mais cedo ou mais tarde me induzirá a partir, a desencarnar. Gente, para a gente viver como espírito de luz, o que eu tenho que eliminar? O meu corpo físico. Então, eu tenho que eliminar o meu perispírito, né? Um dia se tornar luz, né? Que a gente não sabe nem o que é isso. Então, você vê, mesmo fluido cósmico universal, é o que manda em tudo. Só que, quando os espíritos perguntou lá no livro dos espíritos, e do que é feito os espíritos? Ele falou, nem nós sabemos. Só o Pai sabe, só Deus sabe do que é feito, o que compõe o espírito. Mas, quando ele fala aqui que está esgotando, não é o espírito, é justamente, ele fala o corpo físico dele, o perispírito, que nós chamamos, que é o segundo corpo. Então, ele fala, vai impedindo o melhor funcionamento de alguns órgãos. Esses órgãos estão no perispírito. Por isso que tudo que nós saímos aqui, nós vamos ter o perispírito, vai dar continuidade. Lembre sempre, aqui é cópia do que está lá. Só que aqui eu posso melhorar muito essa cópia. Para quando eu retornar para lá, vou estar melhor em entregar para o Pai aquilo que ele me emprestou. É os talentos. Certo? Fenômeno que mais cedo ou mais tarde me induzirá a partir, a desencarnar. E ele falou numa naturalidade, tá vendo? Não tem medo da morte, viu, senhores? Aí, uma pergunta última que ele fez foi, acredita que o projeto Nosso Lar futuramente possa vir a ser implantado em outras cidades? A resposta já foi firme, claro. Contudo, trata-se de uma experiência que talvez não possa vir a ser assimilada, senão gradativamente em outras cidades, dado a grande heterogeneidade de seus habitantes. Temos esperança, porém, de que devagar o projeto iniciado nos céus do Brasil, está falando aqui lá no meio do século 16, venha se concretizar para outras cidades do país e do mundo. Porque tem muitas cidades que já existem, mas elas não são espiritualizadas. Não tem? Aí que vai caber aqueles espíritos, assim, vamos montar a nossa... Supõe que Campinas tem a nossa Campinas espiritual, como foi a Uberaba espiritual, como tem o Rio de Janeiro espiritual. E eu acredito, pelo tamanho hoje do Rio, será que é só a cidade Nosso Lar, como deve ter outras cidades satélites, como... Acho que foi o Ronaldo que perguntou, não sei se foi você, Ronaldo, ou foi o Paulo, que assim, por isso que eu acredito que haja cidades satélites também espirituais. Certo? É nesse sentido. Gente, 21 horas em ponto. Encerrou. Vai estar certíssimo aqui, hein? Estamos indo bem mesmo. E olha que teve bastante questionamento aí, pergunta. Isso é bom, eu adoro quando tem os questionamentos. Eu podia até, porque eu ia acelerar, é claro, falar sobre o 12º capítulo, só uma parte aqui, que ele vai falar do tal da Si, né, ou do Si, a gente não sabe. Então, a gente vai estudar os 2 capítulos para frente, o 12 e o 13, tá? Que fala desse espírito. Aí que é legal, viu? Aí começa a ficar muito bom, muito legal. Perguntas finais, por favor. E eu até esqueci do meu resfriado, gente. Tava meio assim, bagual, né? Diga. O Ricardo quer perguntas agora, para ele poder
montar lá o que... Quem está aqui, que ainda não acompanha, isso aqui está sendo gravado, o Ricardo grava, depois ele joga no nosso grupo. E, Ricardo, eu não sei, sabe aqueles podcasts que estão lá? Dá para jogar no YouTube? Você já perguntei isso, não sei se é... O que é o do IA? É. Isso, depois o podcast mesmo. A gente tá com todos esses aqui, eles já estão no YouTube, tá? Então, né? Então, eu sei disso, mas é para o pessoal entender aí. Uhum. Você está entendendo só o que é lógico? O Guilherme faz isso, ajuda, passa para mim, o Ricardo passa para o Ricardo joga. Então, lá nós temos, fora esse livro aqui, muitas coisas que nós já estudamos. Pega, de vez em quando, como está em podcast lá, poxa, vai dirigindo, vai trabalhar, vai para um lugar, mas né, liga ele, 15 minutos, 11 minutos, 10 minutos, que é o resumo do que nós estamos falando aqui através da IA. Embora, como é resumo, muita coisa passa batido, entendeu? Então, se tiverem isso, porque é 1 hora, né? Eu duvido, tem muita gente que nem hoje, porque sempre eu tinha colocado, não, hoje vai ter aula, Ricardo, apareceram hoje, perguntando, né? Ai, meu Deus, o Ricardo colocou lá, né? Então, deixa eu pôr o tradicional. Os do Guilherme, que é do IA, ainda está no Spotify, que ele mandou no link. Depois eu vou falar com ele para ele me passar o arquivo para a gente colocar no YouTube também, porque a gente tem uma playlist só de IA também. Certo. Boa. Legal. Entendeu? Então, é isso aí. Melhoras. Obrigado para vocês. Fala, Alicia. Alicia, você quer fazer uma pergunta? Obrigada. Boa noite para todos. Boa noite, Luísa. Boa noite, pessoal. Obrigada. Muito obrigada. Melhoras. Boa noite. Boa noite. Boa noite, melhoras, Ju. Boa noite.